Bom dia para todos. Estou falando aqui com o microfone desligado, igual Pateta, né? Então, eu iniciei a gravação da aula. Estou só esperando mais um pouquinho para ver se chega mais alguém. Mais uns 2 minutos só. Então, hoje, né, é aquela proposta, né, da gente tentar sanar as dúvidas que vocês tiverem aí, quaisquer perguntas que quiserem fazer, sobretudo, né, para preparar aí para a provinha de hoje, que já está liberada já, né? Quais são as dúvidas que vocês gostariam de tirar? Fiquem à vontade, perguntem o que quiserem. Tá? É importante que a aula de hoje seja útil para a gente poder tirar a dúvida, né? Eu peguei as listas de exercícios, estou com elas aqui na minha frente. Caso vocês tenham algum exercício da lista que gostariam que eu resolvesse, por favor, citem qual exercício é. Se é da primeira, se é da segunda, ou se é da terceira lista. Tá bem? Fiquem à vontade para perguntar o que quiserem. Então, quais são suas dúvidas? O que vocês gostariam de perguntar? Qual exercício que deu problema? O que vocês gostariam de rever? Como calcula o quê? Né? Chegou aí o André. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, André. Então, bom dia, Vitor, Sidney, Márcio e André, os 4 sobreviventes. Tirem suas dúvidas. Hoje é dia de tirar dúvida, fazer pergunta. Vocês têm prova já. Vai ter um nome Daniel aqui. É identificado, mas Daniel não, sou eu. O que vocês gostariam de perguntar, tirar de dúvida para a provinha de hoje? Fiquem à vontade. Nenhuma dúvida? Nada? Calma aí. Por mim está tranquilo, diz o Vitor Freitas. É tranquilo, né? Mas ficar concentrado em conhecer, né, as principais características dos gases, né? Conhecer como é que foi aplicado, né, a equação de Clapeyron, né, que é a equação de estado, PV, NRT, por você nunca rezei tanto, né? E como que aplica as leis dos gases, a lei geral dos gases, né? P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, nas transformações gasosas. Principalmente as transformações principais, né, que são a isotérmica, a isobárica, a isovolumétrica, e eu pedi para vocês procurarem aí, né, uma 4ª transformação. Eu espero que vocês tenham feito a lista de exercícios, né? Tem uma 4ª transformação na jogada aí, né? Que é a chamada transformação adiabática. Então, eu espero que vocês tenham encontrado aí, né, o que é uma transformação adiabática. Mas, para quem não encontrou, duvido muito que não tenham encontrado, se você começar a escrever adiabático, né, no Google, você já vai ter lá a definição para o que é um processo adiabático. O adiabático é basicamente aquele que não participa, né, não envolve troca de calor. Então, é um processo que, na natureza, ele acontece extremamente rápido, muito rápido, e não dá tempo de trocar calor. Vocês já viram, vocês têm um exemplo de processo adiabático em casa, né? Quem utiliza daqueles desodorantes spray, ou quem utiliza qualquer spray, seja para matar inseto, né, inseticida, para pintar, ou qualquer coisa, já deve ter visto um processo adiabático, que na hora que você aperta o spray, na hora que você aplica, por exemplo, desodorante, ele sai geladinho, né? Ele sai geladinho por causa que a expansão que acontece é muito rápida.
Então, ela é uma expansão diabática. Não dá tempo do spray trocar calor com o meio. E como ocorre uma expansão quer dizer produção de trabalho positivo, na primeira lei da termodinâmica, né, que a gente tem lá que o ΔU é igual ao menos o trabalho, então a gente vai ter uma variação de energia interna negativa. Isso faz com que a temperatura caia. Né? Toda vez que a variação da energia interna é negativa, significa queda de temperatura, então esfria. É aquilo que eu falei um dia na aula, né? Eu falei, foi no encontro com o Geraldino até, né? Você quer ver um processo diabático, você pega a sua boca, tá? Você quer ver né? Um exemplo, não é muito bom não, mas serve, né? Você pega a sua boca e sopra a sua mão com a boca toda aberta, mas sopra mesmo. Você vai ver que o ar que sai de sua boca é quente. É um ar bem quente. Na verdade, está a temperatura interna do seu corpo, né? 36,7 graus aproximadamente. Mas se você fechar a boca e fazer um bico e soprar o ar, deixar ele sair bem apertado, você vai ver que o ar que sai de sua boca é frio. Que bacana, né? Você sopra com a boca aberta, quente. Pressionando, sai mais frio. Isso aí é um processo adiabático, né? Porque você vai fazer o ar que está sob pressão dentro de sua boca ir para fora e ele expande rapidamente, igual acontece nos aerosóis. E aí, automaticamente, você tem uma redução, uma queda de pressão. Beleza? Bom, então, não consegui resolver a questão 3 da lista 2. Qual que é a questão 3 da lista 2? Engraçado, eu estou sem a lista 2, cara. Você me ajuda aí? Oi. Tem como você me mandar a questão 3 da lista 2 pelo WhatsApp? Eu não sei onde é que eu salvei minha lista 2, não. Que loucura, velho. Fala o seguinte, lê para mim a questão 2, quem tiver aí, só para mim saber qual questão que é. Eu estou com a lista aqui, mas eu não estou achando a lista 2, não. Pode ser? Do jeito que eu sou avacalhado aqui, eu já perdi até a lista. Não sou avacalhado, não. Ah, tá. Questão 3. Não, eu tô com ela aqui, ué. Ô, valeu. Obrigado, viu, André? O lerdo sou eu mesmo. Então, a questão 3 da... Deixa eu apresentar, né? Porque senão vocês não vão saber o que eu estou fazendo aqui. Bom, então nós vamos resolver, a pedido do André, a questão 3 da lista 2. Você escolheu uma questão bacana, tá? É uma questão maldosa. Ela é maldosa porque ela precisa de um tchan. Você está vendo aí a lista de exercício? Está aí a questão 3 da lista 2. Então, eu informo primeiro que a aula está gravada, tá? Então, a questão 3 diz o seguinte, né? Um tubo fechado nas extremidades tem um pistão móvel, ok? E esse pistão móvel separa, né, dois gases. Divide o tubo em duas regiões. As letras até estão meio fora, mas é a região A e B. A seção transversal, quer dizer, a área circular do tubo é constante, quer dizer que o tubo tem a mesma espessura em todos os pontos. Na região A existe um mol de hidrogênio a 300 Kelvin, enquanto na região B existe 2 moles de nitrogênio a 600 Kelvin. Determine a posição de equilíbrio do pistão. Essa questão é bonitinha, cara. 1-0 para ti, tá? Então vamos resolvê-la aqui rapidinho. Tá bom? Bom, para resolver a questão, eu vou chamar essa folha aqui, ó, que eu prefiro esse visual para a gente poder resolver a questão. Então a questão está aqui. Tá bem? Podemos ir? Então, ô André, a ideia daqui... André e os demais alunos, desculpem, tá? Não estou falando só com o André, não. Estou falando com todos vocês.
Então, meus caros colegas, companheiros, quase irmãos, a ideia fundamental é a seguinte, ok? É a seguinte. O que nós temos aí é como se fosse um cano, ok? Com uma divisória no meio. É um cano com a divisória, e em um lado desse cano tem um gás, do outro lado tem outro. Eu quero saber o seguinte: é lógico que cada gás vai exercer uma pressão no seu respectivo lado, ok? Então, o que você tem aqui de cara? Você tem de cara a seguinte situação. Veja bem. Você vai ter lá, ó, né, o tubo. Um tubo contendo gás, ok? E aqui no meio tem uma divisória, beleza? Aqui no meio tem uma divisória. Então, aqui você tem um gás e aqui você tem outro gás. Bom, esse gás daqui vai estar exercendo para lá, vai estar empurrando essa divisão para lá, ou seja, vai estar exercendo uma pressão que eu vou chamar aqui de P1. Esse gás de cá vai estar empurrando essa divisória para o outro lado, ok? Que eu vou chamar aqui de pressão P2. Então, André, qual que é a grande sacada da questão? Para essa divisória ficar em equilíbrio, só existe um jeito. Nós vamos voltar lá no primeiro ano, na primeira lei de Newton, tá? A primeira lei de Newton diz que, numa situação de equilíbrio, a soma das forças tem que dar zero. Ou seja, que forças opostas têm que ser iguais. Como pressão é o resultado de aplicação de uma força em uma área, eu posso falar que, se as forças são iguais, automaticamente, as pressões que elas vão exercer em uma mesma área também serão iguais. Então, a condição para isso aí ficar em equilíbrio é que a pressão de um gás seja igual à pressão exercida pelo outro. Enquanto essas pressões não forem iguais, não pode se estabelecer a situação de equilíbrio, ok? Nós temos a situação de equilíbrio. E é isso que o cara quer, né? Ele quer que você diga em que posição, dentro de 100 centímetros, que esse treco aqui vai ficar em equilíbrio. Como eu não sei que posição é essa, eu vou usar um artifício matemático aqui, tá? Eu vou falar que essa posição, ela é x, ok? Então, esse trem vai entrar aqui em equilíbrio na posição x. Que posição é essa? Eu não sei, tá? Mas se essa posição aqui, ó, é x, ok? Então, eu sei que esse pedacinho do lado de cá, tá? Vai ser tudo tirando esse pedaço fora, ou seja, essa posição de equilíbrio vai valer para um lado x e para o outro lado ela vai valer exatamente 100 menos x. Tá ok? Então, como é que eu cheguei nesse 100 menos x? É fácil. Isso aqui tudo vale 100. Se eu chamei daqui a aqui de x, automaticamente o que sobrou, olha só, o que sobrou é aquilo que eu tinha, tirando aquilo que eu estou considerando, ou seja, o 100 menos x. Ok? Então é isso aí. Bom, então agora eu vou resolver a questão. Eu tive que enxergar isso primeiro, tá? Então eu vou trazer aquela informação cá para baixo. O comprimento total do tubo é 100. A posição de equilíbrio vai ser aqui, que eu chamei de x. O que sobra do tubo é o que eu estou chamando de 100 menos x. Essas informações são de suma importância, porque é daqui que eu vou tirar qual é a posição de equilíbrio, tá ok? Ela aparece aqui já, ó. Eu só preciso saber quem que é ela. Bom, para ter o equilíbrio, eu preciso que a pressão 1 seja igual à pressão 2, tá bom? Beleza? Só que agora eu preciso de jogar uma molecagem aqui, né? Eu preciso jogar uma molecagem. Que molecagem é essa? A gente viu, por exemplo, né, que, veja só, a
a seção, quer dizer, a área do tubo é constante, tá ok? Então, na região A, existe 1 mol de hidrogênio. A 300 Kelvin, olha, eu tenho aqui, que bacana, hein? Olha só que bacana aqui, ó. Eu tenho aqui umas informações que eu vou ter que incluir lá embaixo. Enquanto na região B, existem N moles de nitrogênio a 600 Kelvin. Ok? Agora, como é que eu vou incluir essas informações aqui embaixo, né? Como é que eu vou incluir isso aqui dentro? Tá. Então, eu vou incluir da seguinte forma. Tá. As pressões precisam ser iguais, ok? Por que as pressões precisam ser iguais? Porque eu preciso, de acordo com a primeira lei de Newton, que é a lei que fala de equilíbrio, tá ok? Eu preciso, beleza? Que essas forças aqui, ó, tá? Que essas forças aqui sejam iguais. Então, embora eu esteja pensando em pressão, eu vou dar uma pincelada lá em força. E eu queria que vocês me lembrassem rapidamente como é que se define pressão. Né? Vocês viram em hidrostática no início desse ano. A gente viu que pressão é a relação entre a força e a área. Tá ok? Então, se pressão é força sobre área, eu posso pensar da seguinte forma. Eu posso escrever que força é a relação, tá, da pressão vezes a área. Não posso, não? Posso. Quem está dividindo, simplesmente eu passo para cá, multiplicando. Então, agora, o que eu estou fazendo? Eu estou usando um artifício matemático que me permita resolver a questão. Porque eu não sei como resolver a questão. Ninguém sabe. Aliás, quem fez a questão sabe. Né? Então, eu vou usar um artifício matemático que me permita resolver a questão. Na situação de equilíbrio, ok? Na situação de equilíbrio, eu sei que as pressões serão iguais. Eu sei disso. Mas na situação de equilíbrio, a primeira lei de Newton, ela não fala de pressão, ela fala de força, ok? Então, a gente tem equilíbrio, a gente estabelece equilíbrio para a força. A gente pode levar isso para a pressão, mas a gente pensa em força. Então, se eu pego a primeira lei de Newton, eu vou ter o seguinte, que a força exercida pelo gás 1, aplicada naquela tampa, tem que ser igual à força exercida pelo gás 2, aplicada aqui nessa tampa. Ok? Então, vou fazer uma pequena substituição. Eu não vou considerar força, pressão. Eu vou considerar aqui a ideia de força. Ok? Então, nós vamos ter desse lado a força exercida pelo gás e desse lado a força exercida por esse outro gás. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que essa força, mais uma vez, essa força, tá ok? É a que gera a pressão nessa região interna, tá ok? São essas duas forças. Força aplicada em área gera pressão. Então, agora nós vamos resolver a questão. Porque a questão já está resolvida. A partir do momento que eu reconheço, que eu entendo que equilíbrio significa que as forças opostas precisam ser iguais, a questão está resolvida. O pulo do gato é enxergar isso que está representado aqui, ó. Se você enxergar isso aqui, ó, como sendo a condição para que se estabeleça o equilíbrio, se você enxergar isso, meu amigo, a questão está feita. Agora, é só fazer manipulação matemática. Que manipulação matemática? Se pressão é força por área, eu posso considerar a força como sendo produto da pressão vezes a área. Então, a força 1 é a pressão 1 vezes a área. E a pressão 2, aliás, e a força 2 é a pressão 2 vezes a área. Eu vou chamar a atenção de vocês o seguinte, tá? Eu preciso aqui, ó,
Eu preciso de mais uma manipulação matemática, mais um conceito matemático para poder resolver a questão. Senão, não dou conta. Tá? A gente sabe, pelo amor de Deus, vocês viram lá em hidrostática e viram também na matemática, que quando você tem um cilindro, tá ok? Quando você tem um cilindro que tem uma certa área, o volume desse cilindro é dado pela área do cilindro multiplicado pelo comprimento do cilindro, que a gente chama de H. Isso aqui é o volume. Isso é o volume. Isso é a definição matemática de volume. Bom, se volume é área vezes o comprimento do cilindro, eu posso dizer que a área traz o comprimento para cá, é o volume dividido pelo comprimento. Beleza? Agora, eu estou pegando artifícios matemáticos para resolver a questão. Então, isso aqui, ó, eu vou aqui na minha equação e vou substituir essa informação. Por que eu vou substituir essa informação? Porque, na verdade, eu preciso levar em consideração o comprimento do meu cilindro. Tá ok? Por que eu tenho que levar em consideração? Uai, eu não quero achar a posição de equilíbrio? É como se essa tampa aqui no meio dividisse isso aqui em dois cilindros. Nós temos o cilindro onde está o gás daqui e o cilindro onde está o gás daqui. Ó. A junção dos dois é aquela tampa. Ok? E como essa tampa é a mesma para os dois cilindros, eu sei que essas áreas aqui são iguais. Só que se eu cortar essas áreas fora, eu tiro a informação que eu mais preciso encaixar ali, que é o comprimento do meu cilindro. Ok? Então, eu vou pegar essa expressão e vou incluir nela a informação da área, mas levando em consideração a ideia de volume. Então, o que vai acontecer? Eu posso falar, então, que a pressão 1 vezes a área 1. O que é a área 1? É o volume do lado 1 dividido pelo comprimento do lado 1. Só que o comprimento do lado 1, eu já dei nome para ele. Quem que é o comprimento do lado 1? Ó, o comprimento do cilindro aqui, ó, dessa parte do cilindro, eu acabei de chamar esse comprimento aqui de X. Então, eu vou colocar aqui embaixo ó, o comprimento do cilindro 1, que é X. Isso tem que ser a pressão do lado 2, ok? Multiplicado pelo volume do lado 2, dividido pelo comprimento do lado 2. Só que quem que é o comprimento do lado 2? É o comprimento desse cilindro aqui, ó, que eu chamei aqui na minha questão de 100 menos x. Então, eu vou substituir aqui embaixo, ó, por 100 menos x. Vocês estão vendo que eu estou usando um punhado de artifício matemático para tentar solucionar a questão? Estou tentando criar um jeito de solucionar a questão. Agora, vejam bem que eu já consigo mais ou menos resolver isso, não é? Eu já consigo resolver isso. Você sabe por quê? Olha só que bacana. Olha só que bacana. As coisas se escrevem para a gente. A gente viu esse ano, ainda há pouco, que a chamada equação de Clapeyron, né? A equação de Clapeyron, ela me diz que o produto PV é igual a nRT. Olha só, as coisas se encaixaram automaticamente. Então, eu parti da ideia de que pressão é força sobre área e escrevi a força em função do produto pressão vezes área. Igualei as forças, ok? Escrevi essas forças substituindo por pressão vezes área e estou substituindo a ideia de área, levando em consideração o volume. Por que eu cheguei nesse raciocínio? Porque é o volume que vai me fornecer, que vai me permitir encaixar ali o comprimento dos meus cilindros de gás. Agora, vejam bem, eu vou continuar aqui. Ó.
Na hora que eu faço isso, surge automaticamente, não é por acaso, um produto aqui em cima, ó, que é o produto PV, tanto de um lado quanto do outro. Mas a gente sabe que o produto PV, pela equação de Clapeyron, é nRT. Então, eu vou trocar esse P1V1 e esse P2V2, tá? Eu vou trocar P1V1 e P2V2 pelo nRT. Tá ok? Então, o que nós vamos ter, na verdade? Esse lado de cá, ele vai virar o seguinte. Ele vai virar N1RT1, ok? É igual N2RT2. É claro que esse lado de cá vai estar sobre X. E esse lado de cá sobre 100 menos X. Porque, afinal de contas, eu substituí só o produto PV por nRT. E agora, meus amigos, eu não preciso fazer mais nada. Eu não. Está resolvido praticamente. Por quê? Esse R aqui é uma constante. É a constante universal dos gases. Então, se ele é uma constante, ele tem um valor só. Ele é o mesmo valor do lado de cá e do lado de cá. Então, nós podemos cancelar ele fora. Sobra aqui as informações: número de mol e temperatura. Uai! Que engraçado. Mas não foi exatamente isso que o problema deu? Olha cá. A região A tem 1 mol de hidrogênio a 300 Kelvin. Enquanto que a região B tem 2 moles de nitrogênio a 600 Kelvin. Tá tudo aí. Tá resolvida a questão. 1 vezes 300 para aqui, 2 vezes 600 para aqui. Aí você vai lá, com toda a paciência, 1 mol, 1 mol. Aliás, nem precisa de pôr unidade, não, né? Aqui já está tudo cancelado mesmo, então vai ficar 1 vezes 300 sobre x, que é igual a 2 vezes 600 sobre 100 menos x. É um detalhe, tá? Olha só que bacana. Essas são as informações que já estavam aqui, ó, ok? E a palavra mágica é o equilíbrio, que também está aqui. Então, agora nós vamos resolver usar a matemática para sair dessa gororoba aqui. Ô, pessoal, 1 vezes 300 é 300 mesmo, né? Então, vai ficar 300 por x, que é igual a 2 vezes 600, é 1.200, dividido por 100 menos x. Tá, eu vou usar de novo o artifício de cancelar coisas iguais. Então, eu vou tirar esse zero e esse por esse e esse, tá ok? E aí, a gente vai continuar, né? Olha só, ficou facinho, muito fácil. Porque agora ficou o seguinte, ó, eu vou multiplicar em cruz. Vai ficar 3 que multiplica 100 menos x, que é igual a 12 vezes x. É igual a 12 vezes x. Normalmente, o que vocês costumam fazer? Normalmente, o aluno, ele pega... Né, o aluno, o professor também, tá? Todo mundo costuma pegar esse vezes esse vezes esse. Não é isso? Só que o que vai acontecer? 3 vezes 100 é 300. Eu fiz o número crescer. 3 vezes x é 3x. Eu fiz o número crescer. Não está errado. Não está errado. Só que ao invés de simplificar a minha conta, eu vou estar aumentando os números, né? Então, eu sugiro o seguinte. Você tem o 3 aqui, ó. Eu vou levar para lá dividindo. 12 dividido por 3, cara, é fácil. Então, eu vou deixar aqui, ó. 100 menos x, que é igual a 12x sobre 3. Ó, bacana. Bacana. Olha só que legal. Ficou, então, que 100 menos x, que é igual a 4x. Ó, simplificou tudo. Eu vou pegar esse x e trazer para cá. 100 é igual a 4x mais x. Olha, limpou. Acabou. Está pronto. Então, daqui eu tiro que 100 é igual a 5x. Ou seja, meu x... O único número que multiplica 5, que dá 100, é 20.
Então, eu acabei de descobrir qual é a posição de equilíbrio. Qual que é a posição de equilíbrio? A posição de equilíbrio é 20 centímetros para esse lado e automaticamente 80 centímetros para o lado de cá. Está aí, meu caro amigo, a sua posição de equilíbrio. Ô, professor, o senhor queria que eu fizesse isso? Uai, eu queria, ué. Por que não? E aí? Não, mas depois que o senhor fez, ficou fácil. Aí a intenção é essa. Que tal? Sou todo... Me desculpem aí, tá? O que, é que vocês querem mais tirar dúvida? Sou todo ouvidos. Pode falar. Então, plim. Fiquei com dúvida de qual? Fiquei com dúvida nessa. Só essa? Quem mais tem dúvida aí? Ninguém não? Ó, nós temos tempinho aí ainda, hein? Dá para fazer mais alguma coisa para tirar a dúvida. E então? Nenhuma dúvida, cara. Vitor, André, Márcio, Diogo, vocês não têm mais dúvida nenhuma, não? Pô, então é aquilo que eu falei, né? Para a prova de hoje, tá? É conhecer as propriedades do gás, as equações, beleza? E por aí vai, né? Beleza? Agora, bom, então, eu estou sugerindo, né, as dicas, né, para hoje, então, são, além de conhecer as transformações, as leis, né, da termodinâmica, fiquem muito atentos com a questão de sinais, tá ok? É igual eu estava falando com vocês aqui, né, na hora que eu comecei a aula hoje, eu estava conversando a respeito de transformação adiabática, né? Então, eu disse para a gente prestar atenção no aerosol, né? Quando você aplica um aerosol, vocês lembram lá que o aerosol ele fica armazenado normalmente em um cilindro, né? E nesse cilindro nós temos um gás lá dentro com uma certa pressão. Então, na hora que você aciona a válvula do aerosol, ele é espirrado. Então, aqui dentro ele está sob uma pressão alta e, de repente, aqui fora ele cai para uma baixa pressão, uma pressão menor. Consequentemente, o aerosol ele sofre um processo de expansão. Então, por que eu chamo para vocês atenção com o sinal? De acordo com a primeira lei da termodinâmica, ΔU igual Q menos W, tá certo? O que acontece? Quando um processo ele é adiabático, né? Em um processo adiabático, a gente sabe que a troca de calor não existe. Então, isso aqui, ó, é zero. Beleza? Então, conclusão, a variação da energia interna vai estar relacionada com o trabalho que o gás faz. Pô, eu não vou calcular, não, eu vou usar a cabeça, né? Toda vez que o gás sofre expansão,
a gente tem que o trabalho do gás é um trabalho positivo. Quando ele sofre uma contração, uma compressão, o trabalho, então, é negativo, ok? Consequência disso, né? Se na expansão o trabalho é positivo, então vejam só, quer dizer que o W é positivo. O W é positivo. Mas o que acontece com um número positivo quando você põe menos na frente dele? Isso é o jogo do sinal, né? Se você tem aqui um número positivo, ok? Se esse W é um número positivo, mas você coloca um sinal de menos na frente dele, ele automaticamente vira um número negativo. Então, quer dizer que a variação da energia interna em uma expansão adiabática, tá? A variação da energia interna é negativa. Ela é negativa. Por que ela é negativa? Uai, Cleoninho, por que ela vai ser negativa? Por causa do trabalho. O trabalho é positivo. O trabalho em si é positivo, mas o sinal de menos aqui, torna esta parcela um número negativo. Então, eu estou igualando uma coisa com um treco negativo. Então, essa coisa vai ter que ser negativa. É por isso que no aerosol, quando a gente aciona ele, ou quando a gente faz aquilo que eu falei para vocês fazerem com a boca, né? Quando você solta o ar com a boca aberta, quente, faz o bico, frio. Por que ele sai frio? Ele sai frio por causa disso. Porque ele sofre uma expansão. E na expansão, o trabalho é positivo. Na expansão adiabática, sendo um trabalho positivo, com um sinal de menos, o ΔU se torna negativo. Toda vez que o ΔU é negativo, ΔU negativo significa temperatura cai. Ou seja, a temperatura abaixa. Ok? Então, fiquem ligados para essas interpretações, para essas jogadas, e por aí vai. Não pode esquecer, né, que o trabalho ele sempre envolve, pela definição que nós fizemos lá, o trabalho está sempre relacionado à variação de volume. Então, por isso que a gente diz que na expansão o trabalho é positivo, porque nós temos uma variação de volume positiva. E que na compressão ou na contração o trabalho é negativo, porque nós temos uma variação de volume negativo. Ok? Então, essas são as chamadas de atenção aí que eu faço para vocês. E existem questões na prova que envolvem comentários feitos na sala de aula. Na sala de aula, não, né? Nas nossas aulas aqui. Então, aquele aluno que não assistiu nada, hoje ele vai ter problema para responder algumas questões, tá ok? Mas eu imagino que não seja o problema nosso aqui, né? Nós estamos aqui todo dia, então que assim seja. Tem alguma pergunta a fazer? Estou à disposição de vocês hoje, tá bom? Sou todo ouvidos. Mandem mal. Nada. Plim. Tranquilo. Uai, então, acho que a gente pode encerrar, né? São 10 horas. No meu aqui está dando 10 horas e 26 minutos. Então, nós vamos comer 4 minutos de aula aí. Então, vocês já vão ter prova para fazer hoje mesmo, né? Então, esse tempo vai ser compensado pela prova que vocês vão fazer hoje. Tá bom? Então, eu desejo a vocês aí uma boa prova, tá? Façam com calma. Por favor, não passem. Eu sei que é inútil falar isso, mas, por favor, não compartilhem, né? A possibilidade, ela existe, ainda mais tem online. E eu lembro a todos que, depois da prova de hoje, ainda falta mais uma, né? Que a gente vai resolver na semana após o Carnaval, que é a prova de tudo do ano. Do primeiro dia de aula até hoje, tá bom? Então, boa prova, meninos. Tchau, tchau. Vou parar a gravação. Bom dia para todos. Valeu.